galerinha do Mundo Edu, aqui é o Gui, do Mundo Matemática, e a aula de hoje vai ser sobre prismas regulares. Roda a vinheta. Bom, mas antes de falarmos sobre esses prismas regulares, deixa eu fazer uma breve definição do que é um prisma. Prismas são todos aqueles poliedros convexos em que duas de suas faces, contidas em planos paralelos, são consideradas como sendo as bases desse nosso prisma. As demais faces que compõem esse prisma são todos paralelogramos que formam a superfície lateral desse nosso prisma. Mas o que realmente nos interessa de prismas para a nossa prova do Enem são aqueles prismas chamados de prismas regulares. Mas Gui, o que é um prisma regular? Prisma regular é todo prisma em que a base desse prisma é um polígono regular. Quando eu falo em polígono regular, eu estou me referindo a um quadrado, a um triângulo equilátero, a um pentágono regular, a um hexágono regular e assim por diante. Além do polígono da base ser um polígono regular, todas as faces que compõem a superfície lateral são retangulares e congruentes. Sim, as faces laterais de um prisma regular são todas retangulares e esses retângulos são iguais. Destacando os nossos elementos do prisma. A distância entre as duas bases, que são essas faces contidas em planos paralelos, a gente vai chamar de altura do prisma. Um dos lados do nosso retângulo, que também é lado do polígono da base, a gente vai chamar de aresta da base. O outro lado do retângulo, que também é considerado como sendo a altura do retângulo, a gente vai chamar de aresta lateral. Eu vou destacar aqui para vocês os três principais prismas, que são aqueles que caem na prova do Enem. O primeiro prisma é o prisma triangular regular. Esse prisma triangular regular tem a base como sendo um triângulo equilátero e a sua superfície lateral é formada por três retângulos iguais. O próximo prisma é o prisma quadrangular regular, onde a base desse prisma é um quadrado e a sua superfície lateral é formada por quatro retângulos iguais. E o último prisma é o prisma hexagonal regular, onde a base desse prisma é um hexágono regular e a sua superfície lateral é composta de 6 retângulos iguais. Reparem que em todos os prismas, o número de retângulos que compõem a superfície lateral é exatamente igual ao número de arestas da base de cada prisma. Se o prisma for triangular, eu tenho 3 retângulos. Se o prisma for quadrangular, eu tenho 4 retângulos. Se o prisma for hexagonal, eu vou ter 6 retângulos. Mas Gui, o que o Enem pode perguntar dessa parada aí envolvendo os nossos prismas regulares? Tem duas possíveis perguntas que eles podem fazer para vocês. Ou eles vão perguntar o volume desses sólidos, ou eles vão perguntar alguma área desses sólidos. Pode ser uma área da base, pode ser a área lateral, pode ser a área total desses sólidos. Primeira pergunta, como que a gente faz para calcular a área da base de um prisma? Resposta, depende. Depende do quê? Depende do polígono da base desse prisma. Se a base for um triângulo equilátero, a área da base desse prisma vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo equilátero. Se a base desse prisma for um quadrado, a área da base vai ser dado por lado ao quadrado, que é a área de um quadrado. Mas e se essa base for um hexágono regular, a nossa área vai ser a fórmula da área do hexágono regular. 6 lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom, e como eu faço para calcular a área lateral de um prisma? Gente, depende do prisma. Se o prisma for triangular regular, ele vai ter uma superfície lateral composta de 3 retângulos. Logo, a área lateral de um prisma triangular regular vai ser 3 vezes a área de um retângulo. Não esqueçam que a área de um retângulo é calculada fazendo base vezes altura. Agora, se o prisma for quadrangular regular, a sua superfície lateral vai ser composta de 4 retângulos. Logo, a área lateral é igual a 4 vezes a área de um retângulo. E para calcular a área lateral de um prisma hexagonal regular, basta fazer a área de um dos retângulos e multiplicar por 6, porque a superfície lateral de um prisma hexagonal possui 6 retângulos. Não esqueçam
que a área de um retângulo é calculada fazendo base vezes altura. A base desses retângulos vai ser sempre a aresta da base do prisma. A altura desses retângulos vai ser sempre a aresta lateral desse prisma. Então, as áreas de cada um dos retângulos sempre vai ser dado pelo produto entre a aresta da base e a aresta lateral. A última área que a gente deve calcular do prisma é a sua área total. Meus queridos, a área total de qualquer que seja o prisma é dado pela soma das áreas de todos os polígonos que compõem esse prisma. Em outras palavras, a área total de qualquer que seja o prisma é dado por 2 vezes a área da base mais a sua área lateral. 2 vezes a área da base, porque eu tenho uma base que é a superior e a outra base que é a inferior do prisma. Por fim, a pergunta que sempre aparece em todas as edições da prova do Enem, que é: determine o volume do prisma. Meus queridos, o volume de qualquer que seja o prisma sempre vai ser dado pelo produto entre a área da base e sua altura. Sim, volume de um prisma é área da base vezes altura. Acompanhem comigo o exemplo agora. O exemplo. Os produtos de plástico são muito úteis na nossa vida, porém causam muitos danos ao meio ambiente. Algumas empresas começaram a investir em alternativas para evitar a poluição causada pelo plástico. Uma dessas alternativas é a utilização do bioplástico na fabricação de embalagens, garrafas, componentes de celulares e autopeças. Uma embalagem produzida com bioplástico tem a forma de um prisma hexagonal regular com 10 centímetros de aresta da base e 6 centímetros de altura. Qual é o volume em centímetros cúbicos dessa embalagem? Para a gente calcular a área da base desse prisma hexagonal regular, devemos aplicar a área de um hexágono regular, dada por 6 lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Esse lado do hexágono regular é a aresta da base do prisma, e essa aresta mede 10. Então, a área da base desse prisma vai ser igual a 6 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. 10 ao quadrado dá 100. Esse 100 podemos simplificar com o 4. 100 dividido por 4 dá 25. 6 vezes 25 dá 150. Logo, a área da base desse prisma, 150 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Agora, para calcular o volume desse prisma, basta pegar essa área da base e multiplicar por sua altura, que é 6. Logo, 150 raiz de 3 vezes 6 vai ser igual a 900 raiz de 3. Gabarito, letra C. Vamos destacar 2 casos particulares desses nossos prismas, que são o nosso paralelepípedo reto retângulo e o nosso cubo. Em todas as edições do Enem aparecem essas figuras. Ou aparece o paralelepípedo, ou aparece o cubo, ou aparece esses 2 sólidos na mesma prova. O que eu destaco para vocês do nosso paralelepípedo é que ele é formado por 6 faces, onde as faces paralelas são congruentes. Reparem que esse nosso paralelepípedo tem 3 dimensões: um comprimento, uma largura e uma altura. Todas essas faces são retangulares, 2 de comprimento A por largura B, 2 de comprimento A por largura C e 2 de comprimento B por largura C. Para calcular a área total desse sólido, basta calcular as áreas desses retângulos e somá-las. Como cada retângulo aparece em 2 vezes, basta fazer a área do retângulo A por B, mais a área do retângulo B por C, mais a área do retângulo A por C e multiplicar esse resultado por 2. Aí teremos a nossa área total. O volume desse sólido é o volume como qualquer prisma, área da base vezes altura. Mas pensem um pouquinho, vocês concordam que esse caso é um caso particular dos nossos prismas? Um dos motivos para ele ser um caso particular é que qualquer uma de suas faces pode ser considerada como sendo a base do prisma. Dessa forma, para calcular o volume de um paralelepípedo, basta fazermos o produto entre todas as suas dimensões, o produto entre suas 3 dimensões, A vezes B vezes C. Aqui no cubo, vamos destacar 2 diagonais,
a sua área total e o seu volume. Se eles perguntarem alguma coisa envolvendo a diagonal do cubo, basta fazer a aresta vezes raiz de 3. Se perguntarem alguma coisa sobre a diagonal da face do cubo, basta aplicarmos a aresta raiz quadrada de 2. Reparem que a diagonal do cubo e a diagonal da face são diagonais diferentes. Reparem que a diagonal da face se encontra em uma das faces do nosso cubo e é calculada pela fórmula da diagonal de um quadrado. Como esse sólido é composto de 6 faces quadrangulares, para calcular a sua área total, basta fazermos a área de um dos quadrados e multiplicar por 6. Logo, a área total de um quadrado vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado. E para calcularmos o volume desse cubo, basta fazermos a aresta ao cubo. Sim, volume de um cubo vai ser igual a aresta elevado ao cubo. Como eu falei para vocês, as perguntas frequentes na prova do Enem são sobre o volume desses sólidos. Então acompanhe comigo o próximo exemplo. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi D. Gente, para calcularmos esse volume de madeira, basta fazer o volume do cubo maior menos o volume do cubo menor. E não esqueçam que para calcularmos o volume de um cubo, basta fazer a sua aresta elevada ao cubo. Volume do cubo maior, 12 elevado ao cubo, que dá 1.728 centímetros cúbicos. Volume do cubo menor, 8 elevado ao cubo, que dá 512 centímetros cúbicos. Volume da peça, diferença entre o volume maior e o volume menor. 1.728 menos 512 resulta em 1.216 centímetros cúbicos, gabarito Dinamarca. Essa figura que aparece na questão é a figura que veio na prova. Vocês notaram que ela está completamente errada? Uma dica para vocês. Nunca resolvam questões de geometria pelo olhômetro. A figura correta para essa questão é essa daqui, que está aparecendo abaixo da figura que o Enem trouxe para a gente. Bom, meus queridos, na aula de hoje falamos sobre prismas regulares, falamos ali sobre as perguntas frequentes que o Enem cobra de vocês, no caso, as áreas dos prismas e o volume, e destacamos 2 casos particulares, que são o cubo e o paralelepípedo. Era isso, sigam o plano de estudo de vocês e vamos juntos ao topo do Enem. Um grande beijo e até a próxima. Olhem esse paralelepípedo. Face igual a face. Face igual a face. Face igual a face. Comprimento, largura, altura. Paralelepípedo, reto, retângulo. Beijos! Beijo do gordo! Isso é a coisa que eu falava.